é o único e verdadeiro herói de One Piece. O Oda joga na nossa cara um elenco gigantesco de protagonistas, cada um seguindo seu próprio caminho. Todos eles acabaram salvando pessoas, ilhas inteiras e batendo de frente com os grandes inimigos do mundo. Nós temos soldados altruístas que vestem a farda de um sistema corrupto. A gente tem piratas que podem ser generosos, mas também profundamente egoístas. E no meio de toda essa loucura, existe uma figura que foge completamente da curva. Um personagem que o Oda parece que tá guardando pro final da história. Sim, eu tô falando de Monkey D. Dragon. Então seja muito bem-vindo ao Nerdópolis, eu sou De Souza, e pra entender por que o Dragon é o verdadeiro herói desse anime, a gente precisa olhar pra outros personagens que são bons, e organizar eles em duas categorias que são moralmente falhas. De um lado, a gente tem aqueles que trabalham pelo bem, dentro de um sistema corrupto, os chamados mocinhos do anime, mas que ainda servem uma estrutura que não funciona. E do outro nós temos os que rejeitam esse sistema, mas eles limitam a sua bondade apenas ao seu círculo mais próximo, os famosos piratas, que no fim só protegem mesmo quem está do lado deles. Então bora começar pelos mocinhos, aqueles que trabalham para o governo mundial. Logo de cara já fica claro duas coisas que tornam impossível alguém ser considerado herói nesse cenário. Primeiro, o poder absurdo do governo mundial. A diferença de força é tão desproporcional que parece uma piada imaginar alguém derrotando eles. Você tem os cavaleiros sagrados, os anciões e acima de tudo a gente tem Imu-sama, uma figura que funciona quase como uma divindade, sem falar que eles possuem armas e habilidades que ninguém conhece direito. E segundo, porque o governo mundial não é totalmente mal. É bem estranho pensar assim, mas é a realidade. Eles fazem coisas bem terríveis, mas no dia a dia, para um cidadão comum, o maior problema não é esse. Acredite ou não, o que mais assusta os civis em One Piece são os piratas. Enquanto a gente fica indignado com Ohara ou com as caçadas dos dragões celestiais, o povo teme muito mais ter a sua ilha saqueada por algum bando lunático com poderes de Akuma no Mi. Os comandantes do Kaido, por exemplo, recebiam o nome de calamidades, justamente porque eles deixavam destruição por onde passavam. Então sim, o governo mundial faz coisas realmente horríveis, mas de certa forma, eles também fornecem uma proteção contra esses piratas. Não porque eles se importam com a população, mas porque, ao controlar certos territórios e impor a sua lei, eles acabam criando uma sensação de paz, mesmo que essa paz seja falsa. E isso gera dois pensamentos bem lógicos. Primeiro, se você tentar se rebelar contra o governo mundial, você vai morrer antes de mudar qualquer coisa. E segundo, se a sua meta for realmente salvar o maior número de pessoas, a rota mais prática é se aliar a esse sistema, mesmo que ele seja corrupto, mas se aliar a eles para proteger o povo dos piratas. E isso é exatamente o que acontece dentro de One Piece. A gente tem personagens como o Garp ou Kobe que tiveram que tomar essa decisão na sua jornada. Agora imagina que você nasceu no mundo de One Piece. Você tem um coração bom e tudo o que você mais quer é proteger os inocentes. Para onde você iria? Por mais estranho que pareça, a resposta é meio óbvia. Você iria para a Marinha. É lá que estão os recursos, os soldados e a estrutura capaz de enfrentar os piratas, que gostando ou não, são uma das maiores fontes de sofrimento no mundo de One Piece. A real mesmo é que nenhum marinheiro comum veste o uniforme porque ama os dragões celestiais. Eles podem defender famílias e vilas indefesas contra os monstros com poderes de Akuma no Mi. Só que quando eles fazem isso, eles descobrem duas verdades que são bem difíceis de engolir. A primeira é que o próprio governo mundial que eles servem também comete atrocidades. Ele escraviza, mata e até apaga civilizações inteiras. E a segunda verdade é que muitos dos piratas que eles enfrentam estão combatendo a opressão criada por esse sistema. E aí chega o grande dilema. Você pode tentar lutar contra o sistema e libertar o mundo, mas esse caminho é praticamente impossível. Nenhum indivíduo, por mais forte que seja, tem chance contra a máquina do governo mundial. Ou você pode engolir toda essa indignação e continuar na marinha. Aí você vai poder combater os piratas e garantir que pelo menos algumas vidas sejam salvas todos os dias. É por isso que homens como o Garp e o Kobe escolheram permanecer. Eles não são cegos, eles sabem exatamente o que o governo mundial faz. Só que eles decidiram que, mesmo dentro de um sistema corrupto, ainda dá pra fazer algo de bom. O problema é que nesse caminho, mesmo sem querer, eles acabam sendo cúmplices de algumas coisas erradas, o que faz com que eles não sejam totalmente inocentes, mesmo quando estão tentando fazer o bem. E se de um lado a gente tem os marinheiros que permanecem no sistema para salvar o maior número possível de pessoas, do outro lado nós temos os chamados piratas do bem. Eles são
poderosos, têm princípios e não aceitam a autoridade do governo mundial, o que parece ser bem admirável. Só que existe um grande problema. Esses piratas não estão preocupados em usar o seu poder para proteger o mundo inteiro. O foco deles sempre é apenas no próprio círculo. E o Luffy é o exemplo perfeito disso. Ele arrisca tudo pelos seus amigos. E no caminho da aventura, sempre que ele encontra alguém que precisa, ele ajuda sem pensar duas vezes. Só que o ponto aqui é que o Luffy não desvia da sua aventura para procurar causas ou salvar pessoas desconhecidas. Ele vive pela própria jornada. E quando essa jornada coloca pessoas em perigo no caminho dele, aí sim, ele não pensa duas vezes em ajudar. Ou seja, ele não é indiferente à dor das pessoas, mas a sua prioridade não é salvar o mundo. O que ele realmente quer é viver a aventura com seus companheiros. Hoje o Luffy tem uma frota gigantesca, aliados em várias nações e até acesso a armas ancestrais, capazes de mudar o mundo. Com esse poder, ele poderia estar declarando ilhas livres do governo mundial, ou protegendo os povos oprimidos. Mas ele não faz isso. No fim, o que ele realmente prioriza é a própria aventura e a busca pelo seu sonho. Mas calma, isso não quer dizer que ele seja um vilão, ou que ele tá errado. Muito pelo contrário. É exatamente esse jeito dele que vai fazer com que ele tenha um papel gigantesco no futuro de One Piece. Mas não porque ele assumiu a responsabilidade de salvar o mundo, e sim porque a sua jornada, em algum momento, vai levar ele naturalmente a enfrentar as pessoas certas. O que é totalmente diferente do Dragon. Ele começou como um bom marinheiro, acreditando como muitos que essa era a melhor forma de proteger os inocentes. Mas logo ele percebeu o quanto o governo mundial era corrupto. E aí chega o dilema que quase todo mundo enfrenta nesse ponto. Ou o Dragon fechava os olhos e continuava no sistema como seu pai, ou ele abandonava tudo para viver aventuras pessoais em busca de liberdade como seu filho. Mas ele escolheu o caminho mais impossível de todos. Ele escolheu derrubar o governo mundial. E diferente do Rocks, que tentou fazer isso só para colocar a coroa na própria cabeça, o Dragon tem um objetivo muito maior. Ele quer construir um mundo realmente justo, democrático e livre da opressão dos dragões celestiais. E foi assim que nasceu o Exército Revolucionário. E quando a gente diz que o Dragon escolheu um caminho impossível, não é exagero. Toda a estrutura do governo mundial foi feita para ser inquebrável. Tanto que no fim do anime, provavelmente vai ser necessário que todo mundo se una para enfrentar esse inimigo. E o Dragon sabe muito bem disso. Ele entende que não tem como reunir em uma única vida o poder necessário para vencer séculos de manipulação. E é nesse ponto que a narrativa de One Piece se conecta. O Oda nunca deu a entender que o Dragon venceria por força bruta. A vitória contra o governo mundial não vai vir de um homem só. Essa vitória só vai acontecer através de um alinhamento perfeito de eventos improváveis, como o renascimento de Nika depois de séculos, a reativação das armas ancestrais como Poseidon, ou como o gênio do Vegapunk finalmente revelando a verdade sobre a história do mundo. E enquanto a maioria dos personagens seguem seus sonhos e no caminho acabam ajudando pessoas, o Dragon segue um caminho diferente. Ele não salva as pessoas enquanto busca o seu sonho. A real é que o sonho dele é salvar as pessoas. O seu objetivo final é libertar o mundo da opressão. E no fim, quando o sol nascer sobre o mundo livre, talvez a história lembre do Luffy como o guerreiro da libertação. Mas a faísca que incendiou essa revolução terá sempre um nome: Monkey D. Dragon, o homem que decidiu lutar contra o impossível. Mas quando esse dia chegar, o Luffy tem que estar pronto. E o Oda tá trabalhando nisso. E se você quiser saber como que o Luffy foi de uma criança que ninguém levava a sério, até o pirata que o topo do governo mundial quer se livrar o mais rápido possível, antes que ele se junte com seu pai e coloque fogo em tudo, já clica nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.